News. Olá, eu sou o Lincoln Augusto e está começando mais um Hot News Entrevista e junto comigo o jornalista Ângelo Franchini Neto. Olá, Lincoln, ouvintes e telespectadores da Hot 107. Hoje nós recebemos em nossos estúdios o diretor do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lençóis Paulista, André Pacola Sasso, que vai falar sobre o Dia Mundial da Água, celebrado na última terça-feira, e também os investimentos realizados pela autarquia aqui no município. André Pacola Sasso, diretor do SAI Lençóis Paulista, bem-vindo nos estúdios da Hot. Uma gratidão estar com vocês mais uma vez aqui na Hot, participando desse bate-papo agradável aqui com vocês e que os telespectadores tenham um ótimo aproveitamento do que a gente vai passar de informações do que está acontecendo no SAI, falar um pouco do Dia Mundial da Água, que nós comemoramos no dia 22. Então, nessa semana a gente está discutindo muito sobre esse assunto. E antes de iniciarmos a nossa entrevista, o Hot News tem um oferecimento de Ike Fome. Sempre chega aquela hora da fome. Tá com fome? Bateu a fome? Tá na hora de pedir o seu Ike Fome. Frigol é fácil, rápido e prático comprar na Frigol. Escolha o seu canal de venda favorito. E-commerce para empresas, acesse frigol.com.br. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. LPNet. Com a LPNet você tem 500 MB mais Wi-Fi top por apenas R$ 99,90. Assine e ganhe instalação. Quem tem LPNet tem sempre mais. Feijão Ubirama. Conheça a nova embalagem. Mais modernidade para um produto cheio de história e tradição. Ao ir ao mercado, prefira Feijão Ubirama. Cicobi Crediacilpa, equilibre suas contas usando o seu imposto de renda. Faça antecipação da restituição do imposto de renda na sua cooperativa. TOTUS OS, com as tecnologias da TOTUS, tudo fica sob controle. Unimed Lençóis Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Isilor Energia e Alimentos. André, então é um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios novamente. Vamos falar então, começar esse bate-papo falando sobre a importância do Dia Internacional da Água. Tanto para o planeta quanto para o SAI, né? Em especial para o SAI. O quanto essa data é representativa? É uma data emblemática, né? É um momento de a gente trazer ao que a gente cuida todo dia, a discussão pública maior. A gente está fazendo um trabalho voltado diretamente agora com as escolas públicas e particulares com o fim do arrefecimento da pandemia. Essa oportunidade volta para a gente estar tendo essa comunicação com a população, trocando ideia com aqueles que é o projeto do nosso futuro, né? Que é as crianças, os adolescentes. Então a gente está voltando a trabalhar muito intensamente isso com visitações às escolas públicas. Nessa semana nós estivemos nas escolas, estaremos ainda nas escolas particulares a convite. Tivemos no Portinari na segunda-feira, hoje estivemos na Cooperelp, amanhã estaremos lá no São José. E a gente já está abrindo um canal também com a Secretaria de Educação Municipal para levar também a visita do SAI nas escolas, para falar sobre a água, da importância, porque a gente tem essa convicção e acredita muito na formação dos jovens como mudança de características dentro das residências que se faz necessária para os costumes de economicidade, de planejamento, de utilização de forma racional da água, que é a garantia do nosso futuro. E aqui no SAI a gente se preocupa muito com isso. Formação e também de levar para a população, através dos canais que a gente tem disponíveis, como vocês da Hot 107, também são um dos parceiros principais nossos, levar as informações como tem que ser feita, para as pessoas utilizarem a água da forma que precisa, para que a gente tenha longevidade, temos o Rio Perene que funciona muito bem e tem um abastecimento bacana na nossa cidade. Então a preocupação nossa é, além de manter o tratamento da água, do esgoto, é também levar a conscientização, que eu acho que é a função primordial para a sobrevivência humana. E você tocou sobre a consciência, André, né? Qual a consciência que as pessoas devem ter e o quanto é importante, né, diretamente ao trabalho do SAI. A consciência é a maneira ideal que as pessoas têm que fazer o uso de água, da água, ou seja, a maneira de economizar e até mesmo não desperdiçar. O que você tem para falar para a gente? O pedido que a gente faz, a gente implora durante o ano todo, não só no período que tem uma dinâmica de pedir esse racionamento mais forte, de forma mais abrupta, quando se faz necessário, né? Mas a gente trabalha o ano todo com essa conscientização, porque tem o entendimento que o volume de água que é produzido hoje, a gente percebeu isso muito no final do ano passado. Você vê o Rio Paranazão, que é um rio gigantesco, que abastece praticamente o continente inteiro nosso, estava agonizando. Quem conheceu ali a região de Três Lagoas, ali, é um lugar que, pelo que a gente assistiu aí na televisão, eu não fui nesse período aqui conhecer lá a situação que estava, mas passei muito por esse rio.
fui pescar lá, vivi muito naquela margem lá. E é um rio gigantesco, é enorme. E vê-lo agonizando, como viu no final do ano, começa a dar uma insegurança pra gente. Graças a Deus, aqui em Lençóis, ele tem um rio que ele é bastante perene, ele tem uma condição ótima, ele abastece aproximadamente 50% da cidade. A água retirada e distribuída para as residências é do rio Lençóis. Então a gente pega essa água, trata ali, hoje a captação ainda acontece ali na estação de tratamento localizada no SAI, trata e entrega para a cidade. Os outros 50% é de poços profundos, que são ligados aos reservatórios, e acaba o SAI tratando também para distribuição na nossa cidade com qualidade e com segurança hídrica que se faz tão necessária. A gente tem um problema gigantesco numa cidade vizinha, Bauru. A gente vê os percalços que eles sofrem lá por ter que revezar a água. Então é uma situação que a gente não quer para a nossa cidade. Por isso esse trabalho intenso de conscientização, além de você pegar hoje nas páginas do SAI, tem todos os vídeos lá que a gente está postando, uma integração maior, a ideia de integrar com a população através dos canais de comunicação que a gente tem disponível é muito importante, o Lincoln e Ângelo, porque a gente leva para a população o que precisa ser feito no dia a dia. Então são coisinhas básicas, sabe? Mas vai escovar o dente, vai lá, molha e faz a escovação, depois na hora de repassar você abre de novo a torneira, o banho é a mesma forma, vai lavar louça, lavagem de calçada, lavagem de carro, é coisa que a gente tem que começar a otimizar para que a gente tenha essa segurança hídrica por mais tempo. Então a gente não é só pensar no agora, é pensar lá na frente, é olhar para o futuro e preparar o nosso cidadão para esse costume de trabalhar, igual cidades que a gente sabe no mundo inteiro que se faz necessário essa economicidade, essa conscientização para que tenhamos muito mais tempo com água de qualidade igual a gente tem hoje. Então visitar as escolas e levar os alunos lá no SAI para entender como funciona toda essa dinâmica, como a água chega na casa dele, como ela é purificada, como ela é tratada, os gastos que tem, o volume de água que é tratado diariamente. É importante a gente levar. E a gente está investindo muito para isso também. Hoje, praticamente, todos os nossos bombeamentos foram retomados, as trocas de bombas, de painéis, para que tenha muito mais automação. A gente consegue controlar do computador interno lá no sistema nosso, toda a distribuição de água na cidade, monitorado o tempo inteiro por canais de satélite. Então é muito bem feito e hoje a gente tem um sistema bem seguro. E infelizmente, às vezes, as manutenções que existem no dia a dia, não tem como você mexer numa rede adutora, um ramal de água, sem deixar desabastecimento. Então, quando a gente quer alguma obra prevista, a gente procura sempre passar para vocês, estão nos ajudando a comunicar. Então, essa é importante a gente ter os canais de comunicação sempre abertos, ter essa oportunidade de estar falando para a população, hoje vai ter uma intervenção em tal lugar. Quando são intervenções que são imediatas, a gente tenta passar ainda para tentar amenizar o transtorno, para a pessoa saber que está acontecendo aquela obra ali. Hoje mesmo, tendo uma intervenção ao lado das casas pernambucanas, ali descendo Antônio Tedesco, que tinha um entupimento, mas quando abriu tinha um entupimento maior. Então é uma obra que demorou um pouco mais, acaba causando transtorno para os comerciantes, para quem passa por aquelas ruas de movimentação intensa. Então a gente tem todo um trabalho preventivo, mas que às vezes a gente tem surpresas e, como é subterrâneo o trabalho nosso, quando brota, a gente vai descobrir que está o problema, né? Mas a gente está trabalhando muito e tem uma equipe muito bem qualificada, que trabalha, sabe como faz o serviço, ágil, são pessoas que eu só tenho a agradecer a Deus mesmo pela oportunidade de estar junto com eles trabalhando em prol do nosso município. Você falou sobre a visita nas escolas, os vídeos, né, nas redes sociais. Essas campanhas de conscientização, André, elas surtem o efeito esperado? Vocês têm esse feedback? Com toda certeza, Ângelo. Por que eu falo que dá para perceber? A gente não consegue por volume, mas sim pelo bate-papo, pelas pessoas que nos procuram, as pessoas que chegam com essas informações. As crianças, principalmente, ajudam muito a educar os pais. Em casa eu tenho a menina que estuda, está com 10 anos, e na própria escola já trabalham muito isso. Mas o SAI chegar até na escola, o sair para a escola mesmo, vamos dizer assim, é uma oportunidade de a gente chegar em quem precisa ouvir. Sabe, a gente sabe que, por exemplo, os contentores de lixo que foram colocados na cidade, algo fantástico, algo que transforma uma cidade. E Lençóis hoje está inteiramente containerizada,
toda a coleta é feita, melhorou as condições de trabalho das pessoas que trabalham na cooperativa. Hoje as pessoas que ganhavam 500, 600 reais por mês, hoje chega a faturar 2.500 reais, os cooperados lá, com esse material reciclável, material separado. E isso aí é trabalhado nas escolas. E a volta das aulas nos garante uma melhoria disso aí, de estar mais próximo dessa juventude. Então, a prefeitura, como órgão que administra a cidade, tem que tomar conta e executar o serviço que tem que ser feito por nossa, como atribuição legal, tem que ir ao encontro da formação. Eu acho que hoje a base de tudo é educação, é conscientização, para que esses jovens que são monitorados e todos os dias estão nas nossas mãos, a gente tem essa obrigação de estar levando de forma diferente essa mensagem, para que eles repliquem isso no dia a dia, não só dentro da casa dele, mas em todos os locais que ele frequenta. Nossa obrigação é essa e a gente vai estar investindo muito nisso. E a comunicação em geral, quando você leva, por exemplo, esses vídeos aí, fica na página nossa, mas compartilha aqui na Hot, compartilha nos outros canais, fica no Facebook, compartilha na TV Silpa. Então, passa em vários locais que acaba chegando de uma maneira que, por todos os caminhos que são ofertados para a população ter acesso, chega a informação como tem que ser, de limpa, clara e transparente, e com isso como tem que chegar a água para a gente, né? Então que chega essa informação da mesma forma. E André, o lençoense, por si só, ele tem feito o uso adequado, o uso, vamos dizer, sem desperdício da água, ou vocês têm registrado uso demasiado sobre esse assunto? Infelizmente, tem uma situação que, tem um lado muito positivo, que Lençóis tem uma das águas mais baratas do país. Você pega o metro cúbico, os 10 mil metros cúbicos mínimos que a pessoa paga para chegar na sua rede mensal, dá em torno de R$27. Você pega a Sabesp, é 56 o mínimo. Então é mais que o dobro, né? É mais que o dobro. Então, com o preço barato que a água nossa tem, eu sei que tem muitas pessoas que passam dificuldade e não conseguem pagar nem mesmo esse valor, pela dificuldade que o país encontra, a crise, pandemia, acabou. Então a gente tem bastante pessoas com inadimplência, que a gente procura estar perto, monitorando, mas é uma situação que acaba tendo um consumo maior em razão do preço não ser tão caro. Então a água nossa é muito barata, comparado a qualquer cidade da região. Poucas cidades têm uma tarifa de água tão baixa igual a nossa. Então acaba a pessoa não sentindo isso no bolso. Então às vezes isso atrapalha muito. Mas é uma situação que a gente precisa controlar, certo? E precisa estar fazendo esse trabalho permanente de conscientização. Em que pese a água ser barata, se as pessoas tiverem a condição de saber que aquilo lá que ele está usando é um bem que é necessário e que ele use da forma racional que precisa ser utilizada, não é só no bolso que vai pesar. Então é uma forma da gente estar trabalhando muito em cima disso para mostrar para a população e massivamente, sabe? A gente está batendo forte em campanhas, que eu acho que essa aí é a saída para a gente reduzir o consumo e até para melhorar as condições financeiras da cidade, dos nossos munícipes, gastando menos, né? Então gasta menos água, recolhe menos as tarifas de água, sobra mais recursos para investimento em outras coisas, né? Óbvio. Menos desperdício também, né, André? Isso, com certeza. Também é um trabalho que a gente está buscando, até junto aos vereadores, fizemos já reuniões com eles, temos um projeto do FEHIDRO, que a gente buscar as perdas que tem na rede. Então é um trabalho que a gente está começando a organizar. Perdeu-se muito com a enchente de 2016, que muito da história, os mapas, muitas coisas físicas que tinham, se perdeu. Então a gente tem muita dificuldade de mapear a cidade como georreferenciamento necessário para saber onde tem tudo como está, entendeu? A gente está trabalhando nisso, está começando a fazer esse mapeamento. Devagar a gente vai conseguir reconstruir tudo isso, colocar na nuvem, ficar em sistemas digitais que a gente possa estar melhorando essa condição, e quando tiver alguma intercorrência a gente conseguir levantar mais facilmente onde estão as perdas e as condições melhores para eliminar da maior forma, ou diminuir muito, já é um bom começo, né? Agora há pouco você fez um comparativo de Bauru e Lençóis Paulista, né? Bauru com as dificuldades que tem, Lençóis aí com o rio bem perene, como você bem colocou, e também o lençol freático, né? Os poços. Esse conjunto de situações, André, torna o Lençóis Paulista uma cidade abençoada no seu ponto de vista? Lençóis é abençoado em todos os sentidos, né?
não só pela água, mas também pelo seu povo, pelo nosso viés econômico hoje. A gente tem um comércio muito mais forte do que outrora. A gente tem hoje indústrias de grande porte que acaba suportando todos esses impactos aí. Eu era secretário de desenvolvimento no mandato passado. A gente vivenciou toda essa expansão que com o advento da Bracel construindo hoje, falando já em aumentar uma nova fábrica de fralda, de guardanapo, desse tipo de material aí que acaba sendo um complemento da matéria-prima que eles têm aqui, né? Então, com a celulose eles vão utilizar para fazer esse novo empreendimento e com isso mantém a chama acesa do empreendedorismo aqui, o emprego, com isso acaba movimentando sempre a cidade. E a gente tem muita gratidão por isso. E a água se faz tão necessária para tudo esse complemento, para a linha de produção. Então todo esse advento aí, a gente tem que agradecer muito. O momento que nós passamos aqui na Lençóis Paulista e a região, vamos dizer assim, é abençoado sim, para a gente manter os níveis de emprego máximo praticamente. Tivemos um pouco de queda no começo desse ano, mas já está aquecido novamente. Já voltou um pouco do que já tínhamos de positivo nos anos passados e a perspectiva é muito positiva. A expansão está acontecendo na nossa região. A expansão industrial, com as empresas satélites chegando, o mercado imobiliário em Lençóis explodiu, tanto é que a gente teve que mudar a lei de FIDESANEM, tivemos que mudar os investimentos que antes no SAI a gente tinha uma prioridade de terminar a captação. A gente iniciou, até vim falar com vocês aqui, da captação, que é uma obra gigantesca, orçado em 9 milhões de reais aproximadamente. Fizemos a primeira fase, já está quase terminando, que é a instalação dos tubos. A gente vai começar a mexer para licitar agora a segunda fase, parte civil, depois vem o bombeamento, para fazer a captação lá na região da Pedreira, para trazer aqui no SAI para tratamento. E com isso, com essa expansão imobiliária, também é necessário adiantar o investimento nos ramais de emissários de esgoto, que é outra obra gigantesca que a gente vai ter que enfrentar, orçado em aproximadamente 6 milhões da parte que caberá ao SAI para a gente terminar isso aí. Então é muito recurso, é muito dinheiro que vai. Por isso que a gente sempre pede para a população para levar as contas em dias, em que pede ser uma tarifa muito baixa, a gente precisa que as pessoas contribuam e mantenham em dia as suas contas para nos ajudar, através do quinhão de cada um mensal aí, fazer as obras necessárias para deixar a nossa cidade boa, estruturada e com uma qualidade de água, de tratamento de esgoto 100% como já é. Aproveitando, falando nesse assunto, né, André, sobre investimentos, o sistema de abastecimento tem tido uma ampliação. Qual a importância dele e é um dos maiores investimentos que o SAI tem feito nos últimos tempos? É isso, André? Exatamente. A expansão imobiliária, como eu disse, proporciona um crescimento populacional que está chegando para esses empreendimentos gigantescos que estão aqui. A gente vê uma Zilor crescendo, a Frigol a todo vapor, com a Bracel chegando. Muitas empresas satélites vêm para prestar serviço para essas empresas aí. E com isso, a estrutura de moradia, a necessidade de trazer esse tipo de negócio para estar acomodando essa população que vem para trabalhar aqui. E não é só a população que vem para a construção civil, e sim esse novo caráter de formação necessário, de engenheiro, técnico, operacionais, parte de informatização, empresas que vêm para transformar uma cidade mesmo. A gente tem o exemplo de Sorocaba, quando a Toyota foi para lá. Estou falando marcas aqui, acho que não tem problema, mas é conhecimento público isso. Por exemplo, a Toyota, quando veio para Sorocaba, ela trouxe uma gama de empresas satélites que para fazer a produção, a montagem desses veículos. Então, Sorocaba teve um boom. A gente está tendo uma condição aqui de uma empresa que boa parte dela é mecanizada, é automatizada. Então, com isso, vem uma técnica diferente, um conhecimento diferente. Nos próximos anos, a gente vai enfrentar de maneira bem positiva uma formação diferenciada em nossa cidade necessária para estar com isso. E talvez investimentos em universidades, em tecnologia de empresas direcionadas desse porte, vai ser necessário ter em Lençóis. A gente sabe que a gente tem uma ETEC muito bem construída aqui, muito bem tocada pelos professores lá, pelos diretores. Eu mando um abraço já para nossa amiga Silvia, que era diretora enquanto eu era secretário, agora trocou, mas ela sempre foi muito atuante junto a nós lá no município, na Comissão de Desenvolvimento Econômico. E nesse sentido, é a transformação que vai passar Lençóis.
E linkando tudo isso, Lincoln, fica a garantia da gente manter uma cidade estruturada. E com essa chegada de novos horizontes aí, necessário fazer esse investimento pesado. Quando eu falo que a gente investe em comunicação, é para as pessoas entenderem o que está acontecendo em Lençóis, para os comerciantes se prepararem para cumprir prazo. A gente sempre, quando a gente teve o contato com a Silpa lá, quando a gente era secretário de Desenvolvimento Econômico, sempre foi falado para as empresas se estruturarem, principalmente na questão de atendimento. Eu preciso fazer isso aqui, vem uma oficina mecânica, tem prazo para você entregar o carro e prazo para você retirar o carro. Esse carro precisa rodar, ele tem que produzir. Então é uma profissionalização de quem já tinha uma qualificação boa, então eles vão ter que também aprender muito isso. E o mercado nosso está crescendo muito com isso. E também a oportunidade de emprego, geração de renda, que acaba refletindo também no mercado imobiliário, joga na necessidade da gente estar investindo no saneamento, em melhoria na captação de água, na distribuição. Então não dá mais para a gente esperar. E a gente precisa de dinheiro. Então essa lei do FISANEM que foi alterada aí, antigamente era só para loteadores que pagavam. Hoje loteamento, os horizontais. Hoje os verticais também vão pagar, vão contribuir para a rede nossa estar suportando tudo isso. Você imagina o material orgânico que vai chegar com o aumento dessa população? A gente já tem uma lagoa hoje que funciona, o projeto era para 97 mil habitantes, né? Mas tinha que ter dois ramais, a gente só tem um construído. Então já está totalmente tomado esse ramal e esses investimentos estão chegando, a gente está equalizando junto a eles para que eles se organizem e façam um novo ramal de emissário, ligando no nosso emissário e conseguindo a expansão imobiliária que se faz necessária para casa de interesse social. Todo esse trabalho que a gente está trabalhando de formação de cidade, de planejamento, de formar a estrutura necessária para suportar esse boom imobiliário, tem que ser muito bem estruturado para que nós não tenhamos problemas depois com o nosso esgoto. E com isso, esses investimentos no FISANEM, que eu disse, e mais as contrapartidas das empresas que estão chegando aqui com os loteamentos, estruturar isso da melhor forma para que nós tenhamos para os próximos 20 anos um atendimento de esgoto, de água, de qualidade. E para isso a gente está trabalhando dia a dia, sol a sol, e que a gente consiga, por exemplo, lá temos o Jardim Ivone, que é um interesse social, tem dinheiro do governo federal, do governo estadual e também dinheiro privado, mas é uma hora que vai ter 803 casas, já está praticamente metade construído. Então fazer a nova captação, fazer essa duplicação dos emissários é proporcionar casas de interesse social. O Prado sempre nos apertou nisso. Vocês conhecem o Prado, que ele fica em cima. Ele precisa entregar casa. A gente vai ter o Ibaté com 201. Então agora tem esses loteamentos saindo aí com interesse social, que a pessoa paga uma parcela bem menor, deixa o aluguel para pagar aquilo que é dela. Então a cidade tem que estar preparada para tudo isso e o SAI está trabalhando muito para ofertar isso. Melhoria do abastecimento, na coleta, distribuição de esgoto, de água de qualidade, para que seja possível ter essa expansão imobiliária e as pessoas tenham a oportunidade de ter a casa própria tão sonhada. Então é um trabalho de formiguinha diário que só vem se trabalhando, não tem como fazer diferente. E essa ampliação, até para a gente fechar aí esse assunto, né, da obra realizada pelo SAI, essa ampliação no sistema de abastecimento, André, ela pode ser considerada como uma prova de que o SAI se preocupa com a água, uma prova de respeito da autarquia por esse bem mais precioso que a água? É o respeito pela população e por cuidar bem da água, que não é nossa, ela é de todo mundo, né? Os animais precisam de água, os vegetais, toda vida precisa de água. E a gente tratar isso aí com o carinho que a gente trata. Eu sempre enalteço o trabalho de cada servidor público. A gente sabe da dificuldade que tanto é que nós brigamos muito com o prefeito para que tivesse o reajuste deles justo, a recomposição salarial. Por quê? Porque são eles que estão na linha de frente. Então eu sempre agradeço cada servidor público que estão na linha de frente, são eles que vão para a rua, eles que fazem atendimento lá no SAI mesmo, as pessoas que ligam, reclamam, e eles têm que ter muito jogo de cintura para entender essa dinâmica e mostrar para a população como é. Então a gente investe em treinamento, melhorar esse network entre eles, a comunidade, o próprio ambiente familiar deles, a gente busca passar orientações, a gente vai intensificar os treinamentos para que eles tenham isso, e para a gente compilar isso num formato que todos esses investimentos, cuidar da água, passa
por cada um de nós. Então passa pelo cidadão na casa, do trabalho que a gente fala, está fazendo com a Milena nas escolas, lá com o Douglas e com o Marquinhos lá na ETA, o Roberto, o pessoal que apresenta os programas, o Elton faz no meio ambiente um trabalho conjunto, mostrando o Parque do Paradão, mostra o SAI, leva lá no Jardim Sensorial, visita a ETA, depois mais para frente vai ter o semestre que vem, vai visitar a ET. Então, com todo esse complexo, a gente vai mostrando a preocupação que o SAI tem, que a cidade tem, que o meio ambiente tem, que a prefeitura tem em buscar fazer os investimentos necessários para estar dando essa condição, e o conhecimento para as pessoas, quando for utilizar água, entender por que ele tá racionando, sabe? Para ele ter a sensibilidade de saber o que está acontecendo. Só com isso a gente consegue melhorar as coisas. Eu sempre falo que quando muitas pessoas aprendem na dor, então, mas a gente vai trabalhar ainda, buscar aprender no amor, aprender conversando, aprender levando a verdade, levando sempre as notícias que precisa para as pessoas pôr na cabeça. Então, os teasers que rola no meio de cada propaganda, os conselhos que é passado durante toda a programação de rádio. Quando tem as dificuldades, a gente vem a público, faz isso aqui pra gente, toma cuidado. Semana passada, tivemos uma intervenção grande de perto do Banco do Brasil, onde está fazendo aquela obra. O SAI precisou intervir, passar um novo duto lá, as adutoras, para ligar. Então ficou uma região da cidade praticamente sem água o dia todo. E a paciência da população que tem por entender isso, e às vezes tem gente que não entende. Tem gente que não tem caixa d'água na casa, e é triste isso. Tem bairro que não tem caixa d'água, então eles reclamam porque eles não têm reservação. E é obrigação ter reservação. Então a gente trata com carinho para tentar voltar o quanto antes. Então por isso que eu tenho muito a agradecer a comunicação que a gente tem aberto com vocês, agradecer o entendimento da população quando se faz necessário uma intervenção cirúrgica que tem que ser feita naquele momento. A gente busca planejar quando vai fazer uma obra mais contundente, que vai afetar muito mais, igual fizemos nos recaps que foram feitos ali na Piedade, na Ubirama, lá na Vila Contente. Então, bem avisado, demarca bem antes, joga no jornal, põe na rádio, põe no site, põe, tal dia vai estar fechado. Aí a pessoa se programa, não tem surpresa. Agora, quando é intervenção de inopino, que não tem um aviso antes, a gente tem que fazer e assim toca para frente. Mas a gente está cuidando, fazendo o que é possível, e de antemão já fico muito feliz de estar com vocês novamente aqui. Beleza, nós que agradecemos, André Pacola Sasso, mais uma vez aqui em nossos estúdios. É sempre um prazer recebê-lo, seja sempre bem-vindo. As portas da Rádio Hot 107 estão sempre abertas para você, para o SAI. Agradeço mais uma vez o convívio com vocês, a parceria que a gente tem, que é muito útil tenho certeza que para vocês levar comunicação para a população, que vocês precisam de comunicação, e a gente tem um carinho muito grande pela rádio que leva isso aí de forma direta. A gente sabe que o maior meio de comunicação é através da rádio. Quando tem uma necessidade, a gente fala com a rádio chega, a rota é ouvida na região, é uma potência na nossa cidade, e com isso dá para a gente comunicar muito, e a gente vai cada vez mais estreitar esse relacionamento por entender que a cidade precisa ser comunicada das coisas. A partir do momento que as pessoas têm essa comunicação direta e clara, elas vão entendendo as necessidades, vão se habituando a ter no dia a dia um olhar diferenciado para as coisas pequenas, que no final interfere de forma direta. Então agradeço a você que nos acompanhou aqui pela Hot 107, agradeço mais uma vez o Lincoln, o Ângelo pela oportunidade, o nosso amigo Marquinho Moreto pelo convite, e um abraço a todos aí que estão nos acompanhando aí na Hot 107. Recebemos hoje no Hot News Entrevista André Pacola Sasso, diretor do SAI Lençóis Paulista. Muito obrigado pelo carinho da audiência, para você que nos acompanha em áudio e em vídeo aqui no Hot News. Eu sou o Lincoln Augusto, junto com meu amigo e jornalista Ângelo Franchini Neto. Um grande abraço a todos e até a próxima entrevista.